Como é bom poder, nesse primeiro domingo, estarmos juntos, ouvindo, louvando e bendizendo ao nosso Deus. Que grande alegria nós temos neste primeiro domingo de poder juntos participarmos de um momento como esse, de comunhão verdadeira e graças à obra do Senhor Jesus Cristo em nós. A obra do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está refletida no Antigo, no Novo Testamento e na figura de alguns reis. E eu gostaria que nós hoje avaliássemos o final da vida de um rei chamado Ezequias. O texto está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 32. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Eu peço que você acompanhe a leitura dos versos de 21 até o verso de número 31. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Assíria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi enaltecido à vista de todas as nações. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda a sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais, e de redis para os rebanhos. Edificou também cidades, e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Louvamos-te, ó Pai, mais uma vez e rogamos, dá-nos instrução, segundo o Teu Santo Espírito em nossas vidas, segundo a Tua Palavra. Rogamos-te isso em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor amado. Amém. Antigamente se ouvia mais, mas hoje ainda a gente costuma ouvir a expressão que fechou para um balanço. Uma empresa geralmente fecha as suas portas por um tempo para planejamento, acertar as contas e decidir o que fazer dali para frente. É uma reunião que ocorre da liderança e uma busca de tentar resolver, de tentar avaliar a melhor forma de atuar no mercado e coisas assim parecidas. Nós geralmente ouvimos nesse período que algumas lojas fazem isso, alguns estabelecimentos fazem isso. Eu gostaria de propor que nós fizéssemos isso também com relação à nossa vida espiritual nesta noite. Alguns aqui já têm 40 anos de fé cristã, outros talvez um pouco menos, alguns talvez aí os seus 15, 20 anos. Você já parou para fazer isso em sua vida? Um tempo e avaliar como você tem levado a sua vida espiritual? Uma reflexão sobre a sua vida com Deus, uma reflexão sobre a sua vida e a palavra de Deus. É importante você fazer isso, porque pode passar anos e anos, anos e mais anos, e você entrar numa correria desenfreada, sem uma reflexão sobre
como você tem vivido a sua carreira cristã. A sua carreira cristã. E muitas vezes pessoas estão envolvidas com coral, envolvidas com sociedades, envolvidas com ações e atividades dentro da igreja, se sentem felizes por completar anos e anos, passando de atividades por atividades, cargos por cargos, e muitas vezes não fazem essa reflexão, e ela é extremamente necessária. O texto que nós avaliamos é de um rei, e um rei muito importante. O que é escrito por ele só é comparável com Davi e o próprio Salomão. Os autores dão grande destaque a ele, grandes destaques ao que ele faz, a como ele viveu, ao que ele passou em todos os momentos do seu reinado. Nós estamos falando de Ezequias, filho de Acás. Se Acás foi um rei que fez o povo prosperar, ele também fez o povo ficar numa letargia espiritual, sem uma dinâmica e sem uma fé realmente vigorosa. Nós observamos que quando Ezequias começou a reinar, uma das suas principais preocupações foi de restaurar o templo, de fortalecer a cerimônia, que era uma cerimônia mais bíblica, mais ligada aos princípios da Torá. E ele teve uma grande responsabilidade de estruturar esse reino como talvez nenhum outro reino antes dos outros fez. Ele era um rei muito estrategista e com uma capacidade de governança muito interessante. Alguém que nós gostaríamos de ter, talvez no governo do nosso país ou de qualquer outro país vivendo no período de hoje. Meus irmãos, ele reinou de 715 a 686, 29 anos. Ele, no seu reinado, teve momentos complicadíssimos e difíceis. O texto que nós lemos representa um deles. O texto representa, no início desse texto, nós falamos sobre a vitória que foi dada por meio da ação poderosa de Deus, livrando toda a terra que estava cercada pelo exército assírio, por mão poderosa do Senhor Deus. Isso foi maravilhoso. Eles nem precisaram lutar direito. O próprio Deus foi adiante deles, e como nós podemos observar no texto que lemos, o Senhor deu o livramento, verso 21. E isso, meus irmãos, é fundamental para entender esse texto, porque este homem se tornou uma grande pessoa notória em todos os lugares. Muitas pessoas vinham de vários lugares lhe render homenagens, grandes homenagens. Ele passa a se tornar uma pessoa de grande renome naquela região. E logo depois desse momento de grandes homenagens, logo depois ele adoeceu. E nós sabemos da história. Ele adoece e ele pede a Deus mais alguns anos de vida. Deus lhe dará mais 15 anos, tempo suficiente para ter o filho dele, que será o próximo rei, chamado Manassés. Ele fica restaurado da sua enfermidade, mas nesse texto, logo depois, nos mostra que houve um problema no seu reinado, e este problema pessoal, e um problema que atingiu todo o povo. Se você ficar somente nesse texto, talvez você não entenderá muito. Então eu peço que você ouça o que eu vou ler no capítulo de Isaías 39, que mostra um pouquinho desse problema que ele está vivendo. No capítulo 39 de Isaías, nós temos o seguinte: nesse tempo, ou seja, logo depois que teve a vitória sobre os sírios, e logo depois que ele ficou bom, depois da grave enfermidade, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse.
Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisas nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. 8. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. É aqui, meus irmãos, que nós temos o contexto da mensagem, o contexto da passagem que estamos lendo. Aqui está Ezequias recebendo mais um grupo que vem de longe, vem da Babilônia. Por certo, uma comitiva riquíssima, por certo, uma comitiva que rendeu homenagens também ao próprio rei Ezequias. E estas homenagens representam o erro de Ezequias. O seu coração se exaltou. Ele gostou muito de ser paparicado, ele gostou muito de ser agradado por todas as pessoas e por uma comitiva que vinha de longe, de um lugar muito longínquo, trazendo coisas finas e dando a ele mais um pouco de fama quanto ao seu renome. Meus irmãos, esse é todo o problema. Se nós olharmos para o texto que lemos, do capítulo 32, nos faz o seguinte apontamento. Olha só o que diz o verso 24. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. O sinal, meus irmãos, veio por meio de Isaías, que disse que ele não morreria. Lhe passou uma pasta de figos e o sinal foi que o sol retrocedeu. Esse foi o sinal. Foi um evento assim fantástico na história. O sol retrocedeu. É um dado que até hoje é motivo de pesquisa entre aqueles que estudam essa matéria. Mas olha o que acontece no 25. Eu peço que você leia comigo, porque ele é importante de ser lido. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Esse texto é muito interessante porque ele começa do final para o início. Ele não começa do início para o final como seria costume para nós. Na verdade, porque um hebreu, ele entendia muito bem isso e ele gostava de fazer isso. E outro detalhe interessante, essa história era muito conhecida. Quem escreveu este texto provavelmente foi Esdras, num período depois do exílio babilônico. Quando Esdras escreve esse texto, ele tem uma intenção: dizer ao povo: sabe por que nós fomos parar na Babilônia? Porque esquecemos de Deus e houve uma autoexaltação. Esquecemos de Deus e houve uma autoexaltação. Deixa eu mostrar os dois problemas que Ezequias viveu. Um grande exército, e você pode ler isso no capítulo 32, você vai conseguir verificar isso. No contexto do capítulo 31, no capítulo 32, você verificará que há um grande exército que sitia a cidade e faz a cidade passar por grandes problemas,
fome, desespero, pois não havia saída. O exército assírio, que era poderoso e que já tinha dominado boa parte daquela região, chegando até o Egito, só faltava dominar uma cidade, que era Jerusalém. Este exército estava acampado. Como nós vimos no verso 21, Deus libertou o povo. Mas logo depois, algo pessoal acontece na vida de Ezequias. Ele é acometido de uma grave enfermidade. Ele ora a Deus, e no capítulo 38, 37 de Isaías, você também verificará essa passagem. Ele ora a Deus, ele chora amargamente, e quando acontece isso, antes que Isaías, que veio trazer a notícia da sua morte, antes que ele saísse da cidade, ele recebe a orientação de Deus dizendo: volta e unge-o com uma pasta de figos, e dá um sinal, e o sinal veio, que foi pelo sol, e ele foi curado. Mas o que é interessante é que mesmo depois de todos esses benefícios, o verso 25 ainda fala o seguinte sobre Ezequias: não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos. Qual era o problema de Ezequias? Qual era de fato o problema dele? Meus irmãos, o verso 31 explica. Aqui que está todo o problema. Como eu disse, esse texto começa do final para o início. Aliás, do final para o início. E aqui no final temos o início. Versículo 31. Contudo, é como se você dissesse: ele ficou saudável, mas, contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. A gente precisa fazer um balanço, porque geralmente a gente pensa que o coração está saudável e ele não está. E aqui nós observamos que Deus deu uma oportunidade de ouro para Ezequias fazer uma autoavaliação do seu coração. Sabemos que Isaías chegou para ele e disse: o que você fez? E ele responde: eu mostrei todo o tesouro, mostrei todo o tesouro, mostrei tudo aquilo que eu conquistei. E Isaías diz: nada disso ficará aqui, nem os teus filhos ficarão aqui, todos irão para a Babilônia. É nesse quadro que ocorre os dois momentos, primeiro de exaltação e depois o de humilhação. Isso ocorre porque Ezequias faz um balanço da sua vida, um balanço do seu coração. É isso que eu gostaria que nós entendêssemos hoje. Vou fazer isso em 3 pontos. Primeiro, faça um balanço do seu coração, quanto a tudo que você já viveu na sua carreira cristã, de maneira particular quanto ao ano de 2014, e entenda se o seu coração é correspondente ao que Deus tem feito para você. O seu coração realmente tem correspondido a tudo que Deus tem feito para você? Meus irmãos, a expressão do Salmo 116, versos 12 e o verso 14, é mais ou menos assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? Cumprirei todos os meus votos, diz o verso 14. Meus irmãos, esta é uma situação muito importante entre nós e Deus. Faça um balanço da sua vida sobre como você tem agido para com Deus. Como que você vê Deus? Como que você entende Deus agindo na sua vida? Porque geralmente quando nós vivemos os problemas atuais, nós esquecemos de todos os outros que Ele já nos ajudou a passar.
Geralmente, quando nós olhamos para aquilo que está apertando o nosso calo na atualidade, nós não conseguimos enxergar todas as bênçãos maravilhosas que Deus já derramou sobre as nossas vidas. Ezequias, ele foi abençoado por toda a sorte de bênçãos. O pai dele não era um crente de fato, mas Deus o preservou e o transformou num servo. Ezequias teve um grande exército para destruir todo o Judá, mas ele foi amparado e protegido pelos anjos do Senhor. Ezequias foi afetado por uma enfermidade tal que não teria dado chance a ele de ter um descendente, mas Deus o abençoou e ele pôde ter o seu descendente. Mas qual é o resultado de tudo isso? O verso, meus irmãos, que lemos diz que ele não correspondeu. Faça um balanço da sua vida e avalie realmente se você tem correspondido a tudo que Deus tem feito por você. Ou você está querendo mais ouro, ou você está querendo mais saúde, ou você está querendo mais coisas materiais para entender que Deus é Deus. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Temos algumas dicas. Romanos 12, de 1 a 2, diz assim: apresentai os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus tem feito tanto por você. Avalie a sua vida e observe se você tem feito tanto por Ele. E não que Ele precise de que você faça, mas é que quando temos um coração cheio de gratidão, é natural que apresentemos o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Enxergue todas as bênçãos, e se você avaliar bem e fazer um balanço na sua vida, você vai entender que Deus tem te abençoado sobremaneira. Tem te dado um país com liberdade de cultuá-lo, onde você pode sair da sua casa sem se esconder de ninguém e carregar a tua Bíblia sem medo de que ninguém lhe mate. Observe e entenda que por mais que o seu salário seja pouco, Deus não tem deixado faltar o sustento para a tua vida. Você não tem ficado sem roupa, sem o transporte. Mas a maior de todas elas é que Deus tem te dado a esperança eterna na pessoa do Senhor Jesus. O que você vai fazer pelo que Ele fez por você? Meus irmãos, é necessário que a gente entenda o que o próprio Jesus diz em João 15:8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nós temos que corresponder ao que Deus fez para conosco, dando frutos, gerando frutos. O texto que vocês leram de Pedro, de Jesus falando a Pedro, de que ele mesmo estava preservando a Pedro, é porque Pedro tinha uma missão: ser bênção na vida de outras pessoas. Pedro entendeu isso a ponto de ensinar isso para nós, quando ele diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência da carne, as quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que nós podemos fazer, meus irmãos, é avaliar o nosso coração e entender se estamos correspondendo a todos os benefícios que Ele tem feito para conosco. Ezequias não entendeu isso, não compreendeu isso. A segunda lição: faça um balanço da sua maneira de ser mais íntima, pessoal. Faça esse balanço. Meus irmãos, o texto do versículo 25 diz: pois o seu coração se exaltou. E por que se exaltou? Temos duas coisas no texto que mostram por que ele se exaltou. Ezequias foi abençoado com bens materiais
E ele foi abençoado com grandes realizações, como talvez outros reis não tivessem tanto. Ele foi o 12º depois da divisão do reino. Talvez nenhum desses outros fez tanto como ele fez. Os versos 27 e 28 diz que ele tinha riquezas, honra, grande abundância, tesourarias para tudo, objetos desejáveis. O 28 diz assim, que ele fez celeiros, aumentando o trigo, de vinho, de azeite, as estrebarias, porque tinha muitos animais. Nos versos de 29 a 30, grandes realizações. Além disso, edificou para si cidades e teve rebanhos, e mandadas em abundância, pois Deus lhe tinha dado muitíssimas fazendas. Também foi Ezequias quem tapou o manancial superior das águas de Giom, fazendo-as correr em linha reta pelo lado ocidental da cidade de Davi. Ezequias, pois, prosperou em todas as suas obras. É interessante a gente fazer essa avaliação, porque geralmente a gente imagina o seguinte: quando tudo dá errado, parece que a gente se aproxima mais de Deus. Mas quando tudo dá certo, a gente tem uma tendência à autossuficiência ou à exaltação. Ezequias está com tudo dando certo. O seu reino está indo bem. Há crescimento, há desenvolvimento, tecnologia. Meus irmãos, diz que essa fonte de Giom, até hoje, ela é um marco na história do povo de Israel. Tamanho o desenvolvimento que Ezequias conseguiu no período em que ele foi rei. Mas o que é interessante é que aqui nós estamos falando do final da vida de Ezequias quase. E o que é interessante mais ainda é que ele está sendo chamado a refletir sobre tudo o que ele fez e sobre tudo o que ele conquistou. Não iria adiantar de nada isso. Não iria adiantar de nada todas essas coisas. É aqui, meus irmãos, que nós devemos entender e fazer uma avaliação sobre as nossas vidas. O que é a sua vida? Correr atrás do lucro? Procurar ganhar mais e mais e ter mais dinheiro e guardar mais e mais dinheiro? O seu ano de 2014 foi bom porque você teve muito dinheiro e lucros e coisas desse tipo? Ou o seu ano de 2014 foi ruim porque você não conseguiu fazer aquilo que você tinha planejado e que queria tanto fazer? O que faz você dizer que seu ano foi bom ou ruim? As questões econômicas? O tanto que você tinha e agora não tem mais? Se você ganhava menos e agora ganha, se você ganhava menos e agora ganha mais, ou se ganhava mais, agora ganha menos? Muitas vezes a nossa alegria está condicionada ao ter. Ao ter. É necessário fazer um balanço das nossas vidas e perceber que uma verdadeira alegria está em agradar a Deus, fazer a vontade dEle, estar em paz com Ele. Não era isso que Ezequias estava vivendo. Pelo contrário, nesse momento ele não estava nada bem com Deus. Era o momento de ser chamado a atenção pelo profeta. Veja bem, nesse momento ele se exalta e traz toda aquela comitiva para olhar os seus tesouros. Não tinha outra coisa melhor para esse povo ver? Por que mostrar o que ele tinha conquistado? E aliás, nem ele conquistou. Foi a boa mão de Deus que estava com ele. O texto faz questão de dizer isso. É que por vezes nós achamos que somos espertos e que nós temos capacidade para fazer muita coisa. E nós não esquecemos, meus irmãos, não podemos esquecer que sem Deus a gente não levanta um dedo. Faça uma avaliação da sua vida e veja o quanto você está compromissado realmente com Deus. Faça um balanço do seu coração e imagine o quanto Deus está realmente no seu coração. O quanto realmente Deus está no seu coração. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Vocês leram um trecho sobre Abrão. Ele foi chamado
para ser o pai de uma grande nação. Mas chega um momento na história de Abraão, que Deus diz assim para ele: você vai pegar o seu filho e você vai oferecê-lo como sacrifício para mim. Essa é uma das provas mais difíceis que talvez um homem já viveu neste mundo. Ele tem que abrir mão de tudo, e talvez a coisa mais preciosa para ele, que é o próprio filho. O próprio filho. Mas, meus irmãos, nós entendemos que Abraão creu nas promessas do seu Deus. Essa é a maior riqueza que temos. Um Deus que é fiel às suas promessas. E o texto de Hebreus diz que ele levou o filho e iria sacrificar. Vocês perceberam isso? Vocês sabiam disso? Ele iria realmente sacrificar. Mas ele, quando vai sacrificar, o anjo diz: não faça isso. E é interessante que o texto de Hebreus diz que ele iria fazê-lo, porque pela fé ele acreditava que Deus poderia ressuscitar o seu filho. É alguém que tem um olhar mais em Deus do que nas coisas. E veja bem, quando eu digo coisas aqui, eu estou falando de um homem que estava pronto a sacrificar o próprio filho, crendo nas promessas de Deus. Faça uma avaliação da sua vida. O quanto Deus é primazia na sua vida. O quanto em suas preocupações Deus está em primeiro lugar. O quanto em tudo que você planeja, Deus faz parte e Ele é essencial no que você planeja. Faça um balanço disso. Por fim, faça um balanço de como você lida com os outros. Como você faz um balanço sobre Deus, como você faz um balanço sobre você, é necessário fazer um balanço sobre como você lida com os outros. Como você, de fato, lida com os outros. Aqui está Ezequias recebendo uma comitiva da Babilônia. Mas é diferente de Salomão recebendo a comitiva que vem com ele da Etiópia por meio da rainha de Sabá. A rainha de Sabá sai glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo que ela viu. E o que é interessante é que Salomão mostra não os seus tesouros, mas Salomão mostra a riqueza do templo, do lugar onde havia sacrifícios, do lugar onde as pessoas estavam contritas com Deus, tal como nós fizemos aqui no culto. E é nisto que nós observamos a rainha de Sabá voltando e glorificando a Deus. E depois observamos o próprio Jesus dizendo que essa mulher alcançou a salvação. Não é o que nós observamos com esta comitiva. Esta comitiva ela não está exaltando e bendizendo o nome de Deus. Existe uma prerrogativa, algo aqui nesse texto que nos mostra o seguinte: provavelmente o que eles fizeram foi verificar como que um exército fraco e pequeno conseguiu se livrar de um poderoso exército que é o exército assírio. E outra, quando o texto mostra e nos diz assim: contudo, quanto os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, provavelmente prodígio seria o fato de que o sol parou, o sol retrocedeu. Meus irmãos, na Babilônia, um dos deuses adorados era o sol. Então, provavelmente havia uma possibilidade deles saírem dali dizendo: como o nosso Deus da nossa terra abençoou esse povo aqui neste lugar. Faltou, meus irmãos, testemunho. Faltou uma vida que realmente mostrasse o que estava acontecendo ali. E era a ação poderosa de Deus. Deus é que tinha feito tudo aquilo. Verso 21, então o Senhor enviou a um anjo que destruiu todos os homens valentes e chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. Meus irmãos, quando nós lemos sobre a cura, é o próprio Isaías que vai falar sobre essa cura. Por que que o rei não procurou o profeta?
Por que que o rei não procurou o profeta para dizer, como eu devo lidar com estas pessoas? O profeta chega depois e vê que a coisa já está toda definida, mas por que que ele não procurou o profeta? Porque ele se exaltou, ele se achou autossuficiente. É isso que acontece com você e comigo, quando a gente quer agir sem refletir em Deus e na ação de Deus. Nós começamos a ser subjetivos e a dizer, eu penso que é assim, eu imagino que é dessa forma. O resultado, meus irmãos, é sempre catastrófico. É daí que nós observamos que Deus teve misericórdia de Ezequias. Pois, como diz o texto, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava no seu coração. Veja bem, Deus já conhecia o que estava no coração de Ezequias, mas ele deixou tudo isso acontecer pela sua vontade permissiva para que Ezequias entendesse quem ele de fato era e fizesse um real balanço do seu íntimo, do seu coração, e percebesse o erro que estava cometendo. Por isso que no texto, meus irmãos, de Isaías 39, verso 8, a expressão de Ezequias é: boa é a palavra do Senhor que disseste. É como se ele estivesse dizendo, é isso mesmo, eu agi pensando mais em mim, eu agi pensando muito mais em mim, eu agi olhando para Deus como se fosse um gênio da lâmpada, que tem que me dar tudo o que eu quero, dinheiro, saúde, na hora que eu quero. Parece interessante, mas algumas das pessoas estão lidando com Deus assim em algumas igrejas. Deus é um servo, que dá aquilo que a pessoa precisa. Meus irmãos, o relacionamento de Ezequias com a embaixada da Babilônia poderia ser diferente. Um homem que poderia mostrar o poder de Deus, a ação de Deus, a graça de Deus. Mas Deus providenciou isso mais adiante, quando a Babilônia foi influenciada por homens como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que enfrentaram o rei, que enfrentaram a fornalha, que enfrentaram aquela cova dos leões, mostrando que era melhor dar testemunho de Deus do que andar segundo os conselhos dos homens daquela época. Nós muitas vezes somos assim em nossos relacionamentos. Deixamos de testemunhar, deixamos de mostrar a glória, o poder de Deus, com vergonha, olhando tão somente para nós e esquecendo do poder do nosso Deus. Que Deus nos livre disso, meus irmãos, e que nós possamos realmente fazer uma avaliação verdadeira sobre como estamos lidando com Deus, um balanço verdadeiro de como estamos lidando com Deus, conosco mesmos e também com o próximo. Gostaria de algumas aplicações nesse momento. Como está o teu coração? Apegado às coisas materiais? Meus irmãos, um homem nos mostrou que isso não é correto e que podemos agir de uma outra maneira. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Eis Moisés, que largou riquezas, olhando para Deus. Você tem um olhar no quê? Eu gostaria que você tivesse um olhar na eternidade. O texto bíblico diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumido, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem,
porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Ezequias, por algum tempo, deixou de olhar para a eternidade, deixou de olhar para as promessas e começou a olhar para as suas riquezas. Isso foi quase desastroso, mas Deus interviu. Graças a Deus, ele pôde ser liberto disso. O que você realmente ama? Olha o que diz o texto em Deuteronômio 3:3. Não ouvireis as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ezequias, no final, teve que entender que ele estava perdendo o foco, pois ele estava amando mais a fama, mais as riquezas, mais o poder do que Deus. O que você ama? Onde está o teu coração? Lucas 14:26 diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, este não tem parte comigo, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, por Deus, nós largamos tudo, abandonamos tudo e procuramos glorificá-lo. Ezequias teve a oportunidade de entender isso, o erro que tinha cometido, a falha que tinha cometido, em olhar mais para este mundo e para os prazeres deste mundo, do que para o seu Senhor. Qual é o seu maior propósito para 2015? Qual é o seu maior propósito para 2015? Um carro novo? Uma casa melhor? Passar naquele curso? Casar? Ter mais sucesso? Eu queria dar uma dica. Procure dia após dia valorizar as bênçãos de Deus, pois no mundo nós somos tentados a valorizar o dinheiro, como Ezequias foi, o sucesso, como fez Ezequias, como se a vida fosse somente o aqui e o agora. Mas a fé nos diz para valorizarmos a palavra de Deus e receber as bênçãos eternas. Porque tal como lemos no Salmo 63:3, a tua graça é melhor que a vida. Vamos repetir? A tua graça é melhor que a vida. Que bom que Ezequias teve a oportunidade de fazer um balanço da sua vida e entender que a graça era melhor que a vida. Aproveite 2015 e faça valer a pena isso. A graça é melhor que a vida. Que Deus nos abençoe.